Primeiro eu quero agradecer a você que tem interesse em estudar a filosofia sistêmica e dizer que é muito importante quando a gente começa a trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? E a gente consegue abrir um leque de informações para que a gente possa ter uma vida um pouco mais leve, né? Então, eu sou a Carol Correia, mentora de desenvolvimento pessoal. Trabalho com pessoas, ajudando a transformar a vida delas de uma forma que se torne um adulto de sucesso, um adulto saudável, instruindo, trazendo informações que elas possam viver de uma forma um pouco mais leve, né? Ser feliz através das suas escolhas. E esse é o primeiro encontro do grupo de clube de leitura, onde o primeiro livro que a gente vai ler é esse daqui, de Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos. Então, a ideia é que a gente leia um pedaço, faça alguns comentários e retome no próximo encontro. E se tiver alguma pergunta, a gente vai conversar no final do encontro. Então, Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos. Eu vou ler a contracapa que diz: Neste livro, Bert Hellinger e Gabriele Tinhoff retomam seus diálogos iniciados há quase 10 anos, com a publicação editado pela editora Cultres, com o título de Constelações Familiares. O autor narra com detalhes fatos inéditos de sua vida. Ao mesmo tempo, esclarece o caminho que levou às suas principais descobertas. E suas principais descobertas, ele relata a evolução recente do seu trabalho. E respondendo às críticas levantadas ao seu trabalho no espaço cultural alemão. Estes densos diálogos iniciam o leitor nos 5 ciclos do amor e aprofundam a visão de Hellinger sobre temas importantes, como equilíbrio nas relações humanas, consciência e culpa, e reconciliação em paz. Então, vamos lá. Eu vou pular direto para a parte do prefácio da editora alemã. Estávamos em fevereiro, saindo da rádio de Baviera, caminhamos juntos pela neve lamacenta, até a estação central de Munique. Perguntei a Helg, por quanto tempo o senhor ainda continuará trabalhando? Ah, respondeu ele, acho que em breve será. Bastante. Tinha completado 70 anos. Um livro dele tinha sido publicado e acabávamos de fazer o primeiro programa radiofônico. Bert Hellinger, quem é ele? Perguntou-me o redator. Somente quando lhe assegurei tratar-se de um homem que revolucionava pensamentos terapêuticos e que ele confiou em mim com dor de barriga, depois de ouvir as fitas com o programa pronto, o teólogo formado comentou. Precisei levantar-me várias vezes e dar voltas ao redor de pura agitação, indignação e choque de sentimentos. Uma amiga a quem exibi trechos da gravação disse apenas: Mas onde é que você meteu de novo, Gabriele? E quando eu quis ver os primeiros vídeos de Hellinger, em companhia de uma outra pessoa, ela se levantou. Logo no início disse: Não consigo assistir a isso. Ele fala como nazista Friesler. 10 anos sem passar. O homem que presumilmente falava com Friesler tornou-se mundialmente famoso. Seus livros são lidos por milhões de pessoas em todo o mundo, em 19 idiomas, inclusive chinês, português e sérvio. Seu método de constelar famílias é oferecido em vistosos folhetos e cartazes, pendurados em lojas de produtos naturais e em centros de formações de adulto. E ele é suspeito. Já naquele tempo tinha quebrado muitos tabus e era um desafio para os ânimos combativos e rebeldes que tinham aplaudido os ideais libertários de 1968. Autonomia e emancipação foram as palavras sagradas que muitos levantaram contra esse homem que falava de vinculação e de ordem do amor, autodeterminação, liberdade e resistência.
mas ainda era um protesto inocente. Hering continuou a trabalhar em breves diante de grandes grupos, o que foi ainda é um motivo de escândalo, cada vez com maior frequência. As constelações mostravam qual excessivamente o nacional-socialismo continuava a atuar nas famílias. Talvez fosse esse seu foco principal, que pouco a pouco se deslocou, e quem não se importa com temas como fuga e banimento, nazismo e resistência, assassinato de inválidos, morto nos bombardeiros de Dresden, de Dortmund e Hamburgo. Em que família alemã não existe perpetradores ou vítimas? As constelações trouxeram à luz novas e chocantes revelações para muitos. Por exemplo, que perpetradores e vítimas estão vinculados entre si. Frases como: eu acolho os perpetradores em meu coração. Era uma provocação, pois foi apenas nos últimos 30 anos, desde o milagre econômico e a rebelião de 1968, que os alemães aprenderam a tomar a consciência das vítimas. Em seguida, Hering viajou por todo o mundo: Israel, China, Japão, Sérvia, Coreia, Austrália, América do Sul. Em quase todos os países teve que lidar com a guerra e a tortura, resistência e desterro. O trabalho com guerrilheiros e índios fascistas e antifascistas e lacaios de outros poderes o mudou. E de repente ficou claro: a mudança começa na alma. E apenas na alma, mas a paz só é possível quando desmontamos as antigas trincheiras e deixamos de excluir os perpetradores. Então tudo se tornou definitivamente político. Hering foi acusado de ofender as vítimas e de zombar delas. Na Alemanha, esse homem atingiu o calcanhar de Aquiles do espírito da época, pois estava em voga a atitude politicamente correta, tão natural à primeira vista, de tomar o partido das vítimas contra os perpetradores. Então, algo acontece em Leipzig, um pesadelo para qualquer terapeuta. Um cliente que havia feito uma constelação com Hering suicidou-se. Não sei quantos terapeutas já passaram por isso. Naturalmente, esse é um segredo bem protegido. Agora havia alguém no Pelourinho. Um sussurro percorreu o reduto dos terapeutas. O método inteiro caía em descrédito, principalmente na mídia. Um artigo no semanário Der Spiegel desencadeou o ataque contra Hering. As acusações eram muitas. Que espécie de formação ele tem? Uma vez missionário, sempre missionário. Tolices esotéricas, um monte de diletantes que imitam isso, um católico com fantasmagorias, que prega ordens reacionárias e exige submissão, um homem que em tempos de crise sabe manipular ovelhas sem vontade e pessoas que precisam de orientação. Além de tudo, o inimigo das mulheres e agora uma morte. Mais tarde circulou um texto de Hering, onde ele dirigia a Hitler como um ser humano. Para piorar a situação, Hering mudou-se provisoriamente para a casa da antiga repartição da chancelaria de Reich, em Berchtesgaden, porque a reforma da sua casa não terminara a tempo, e não encontrou outra residência para alugar. Quando visitei Hering para fazer a entrevista de que resultou este livro, ele me apanhou no aeroporto, atravessamos várias aldeias, conversando sobre diversos assuntos, e de repente ele disse: agora vou mostrar-lhe onde eu morei. Ele dirigiu o automóvel por uma estrada secundária, ladeada por pinheiros, até o pequeno prédio da antiga chacelaria, convertida num prédio residencial comum. Em seguida, ele me contou a história do vagão-restaurante de Hitler. Primeiro foi utilizado por Montgomery, depois por Adenauer, mais tarde por Willy Brandt, quando foi a Erfurt em sua primeira visita à República Democrática Alemã. Finalmente, a Rainha Elizabeth viajou nele através da Alemanha. Foi seu único comentário.
A campanha da imprensa contra Bert Helling provocou uma enorme insegurança. Instituições de formação de adultos, associações inteiras afastavam-se dele. Representantes das seitas foram mobilizados, escolas públicas para adultos cancelaram cursos programados, como se fosse batata quente. Clientes que tinham obtido mais saúde e alegria de viver a partir do trabalho de Hering com as constelações familiares, pessoas simpatizantes ou fascinadas pelo trabalho das constelações, terapeutas, pedagogos, todos eles ficaram de repente incomodados, perguntando-se: será que de repente nos tornamos nazistas? Pois a emancipação e a convicção antifascista pertencem ao código de virtudes básicas de uma pessoa decente. Convertendo-nos em sonhadores esotéricos, em reacionários insanos, em adeptos ingênuos de velharias, instalamo-nos na paz, na alegria e no amor pela ordem? Éramos ao deixar-nos tocar? Renunciamos à inteligência? Somos ovelhas cegas que, sem saber, confiaram no sedutor? Tornamo-nos sequazes, ofuscados, fiéis de um rebanho? Cada um ficou sozinho com as suas perguntas. Muitos ficaram chocados e sem falar, pela forma como foram desacreditados. Alguns ficaram com medo e perguntaram: por que Helling não responde a isso? Nossa adolescência ficou muito para trás. Ficamos mais velhos, as ideias rebeldes antigamente se estabeleceram e se consolidaram num cânion político. Contudo, não sabemos há muito tempo em nossa alma que a autonomia é uma dogma e que entre mentes a liberdade está sendo escrita. Com letras pequenas, temos filhos, obrigações, crises existenciais, isso felizmente escaldou-nos. O que perderemos nós, escolados em autonomia, se admitirmos que as nossas famílias são mais importantes do que gostaríamos? O que ocorrerá conosco se enforcarmos principalmente a ligação, o avesso da autonomia e admitirmos que nossa vida depende de muitos fios que não movemos nem controlamos? Será essa a atitude fascista? Lamentamos os que foram mortos, em vez de lutar pela vítima contra os antigos perpetradores. Será uma atitude reacionária e passadista? Ficaremos eternamente presos ao tabu de não ver Hitler também uma pessoa humana? Ponderar que entre o céu e a terra existem mais coisas do que podemos entender? Será essa uma atitude ultrapassada e não esclarecida? Permanente autorrealização, emancipação, pensamento esclarecido são exigências de hoje. O trabalho com as constelações trata das manchas cegas nesse programa. Com a frequência, os laços sistêmicos nos determinam em nossa profissão e nossa vida privada, num grau maior do que gostaríamos e do que damos conta. Essa compreensão será uma heresia? Talvez, pois Helling incomoda. Da mesma forma como os antigos apóstolos morais, os lacaios das autoridades recusavam a teoria de Freud sobre o instinto, os representantes do pensamento politicamente correto impõem sua autoridade para desacreditar os conhecimentos obtidos nas constelações familiares e para vinculá-los ao nazismo. De onde vem isso? Helling ofende o pensamento antifascista ingênuo, com a tese de que quase todos os alemães daquele tempo estiveram no mesmo barco, seja o que for que acreditavam. Com isso, ele desfigura a imagem convencional do bom alemão, segundo a qual os perpetradores são sempre os outros. O historiador Gottlieb Halling de Frankfurt vê aí a presença de um mecanismo de defesa, cultivado do bom grado até hoje. Ele relata em seu impressionante livro Hitler Volksstaat, o Estado Popular de Hitler, que a ditadura de favores do nacionalsocialismo beneficiou todos os alemães, e especialmente os trabalhadores e as classes menos favorecidas. Seus números perturbam a projeção da culpa sobre a burguesia. Os
ideólogos do racismo, o imperialismo ou os paladinos de Hitler. Os alemães, bombardeados, moravam em residências judias, dormiam em camas que tinham sido dos judeus, sentavam-se em sofás judeus, comiam pão feito com trigo polonês, enquanto os poloneses morriam de fome. Abriam caixas de sal e ovos, frangos e mel da Ucrânia e deleitavam-se com café, lingeries, chocolate da Bélgica ou da França. Luxos esses comprados ou roubados de outros povos pelas tropas alemãs de ocupação. Goethe calcula que tudo que se consumia na Alemanha, onde raramente alguém morria de fome durante a guerra, tudo que era comido nas mesas alemãs era temperado com assassinatos. Pequenas concessões, grandes reformas, favorecimentos sociais, tudo isso foi comprado através do roubo, da fome e do assassinato de outros. E isso ainda envolve algo bem diferente. Muito de nós deve sua existência ao fato de que não foram nossas mães, mas outras mulheres, outros homens e outras crianças que tiveram que morrer e perecer de inanição. O que pode haver de errado nesse luto modesto, que consiste em chorar com as vítimas em vez de combater por elas contra os perpetradores? E quais? Uma última pergunta. O que há de tão perigoso em ver o nacionalismo também como um movimento guiado por poderes desconhecidos para nós? O que há de tão inconcebível em dizer que também Hitler foi tomado a serviço e, portanto, que o mal, a crueldade e a brutalidade também faziam parte da sua realidade desejada? Naturalmente, isso é um desafio. Tudo desaba, não existe mais nenhum apoio, diz uma amiga minha. Talvez seja isso que intranquilize uns e converta outros em perseguidores. A imagem do mundo como um espartilho de desfaz, associar o esclarecimento sobre as causas da guerra e sobre o fascismo a uma atitude consciente de que não podemos controlar, determinar, impedir e mudar tudo. Essa é uma provocação com que Bert Helling nos confronta. O próprio Helling seguiu desde os seus 20 anos um caminho de contemplação e de purificação interior. Ele não aderiu a nenhuma ideologia. Isso pode ser percebido por qualquer pessoa que realmente se ocupe com o trabalho dele. Talvez tenha sido esse o caminho, não se perder num mundo composto de bem e mal. Ele pode não ser simpático em muita gente em nossa época, mas por que levar esse homem ao descrédito? Helling exige de nós um esforço intelectual e espiritual para ver os crimes das pessoas, vítimas e perpetradores, como seres humanos, sem tirar-lhes a responsabilidade por sua ação. Não é isso uma forma de esclarecimento, uma renúncia, uma concepção mágica de progresso? Talvez se trate aqui simplesmente de um pouco de modéstia, da relativação da fantasia de onipotência, segundo a qual é suficiente pesquisar, lutar, saber naturalmente do lado certo. Naturalmente, existem críticas justificadas a Helling. Ele é rude, é obstinado, imprevisível, implacável, provocador. Ele não se deixa ensinar. Pois bem, ele é o professor. E seus alunos cresceram e tomaram seus próprios caminhos. Contudo, mesmo para quem se distanciou interna ou externamente desse senhor idoso, algo é claro, para quase todos com suas percepções. Sobre as profundezas da dinâmica sistêmica, ele trouxe algo de novo ao mundo. Esses insights estão hoje incorporados à bagagem terapêutica e aos equipamentos do bom conselho empresarial.
através da configuração espacial dos sistemas. Helling encontrou um instrumento de diagnóstico que resiste à prova da pesquisa científica. Isso não havia antes. O papel que desempenhou a repressão no século passado cabe nesse século ao envolvimento. Através de Bert Helling, temos um conhecimento maior sobre o que acontece nos sistemas, sobre consciência e culpa, vínculo e solução, alma e ser. A base empírica para isso, também porque ele alargou o espaço terapêutico, tornou-se muito mais amplo do que Freud jamais pôde ser. Ela cresce constantemente através de centenas de bons terapeutas, conselheiros e pedagogos que, com toda naturalidade, trabalham com as constelações. Em notável contraste com o vento áspero que sopra na Alemanha, Helling recebe no exterior títulos de doutor e outras honras. Esse alemão que torna amplas almas, seja quem for o que procure, é apreciado e homenageado. Ele vai continuar polarizando, ele não aprecia discursos sem autoridade, e quando perguntado se alguém de suas teses provocariam menos gritaria e irritação, se fossem expressas de uma outra maneira, responde com uma outra pergunta: o que tem mais força? Este livro expressa muitas perguntas críticas que pairaram há muito tempo no ar. Helling respondeu-as como sempre, à sua maneira. O livro percorre etapas da sua vida e informa sobre seus insights mais importantes. Assim surge o retrato de um homem que quer produzir algo, não a política, mas a alma. Então vamos lá. O importante para mim foi sempre o crescimento interno, fases da vida. Neste ano de 2005, o senhor completa 80 anos. Tinha 7 anos quando Hitler assumiu o poder. Lembra disso? Naturalmente, certa noite, ao voltar do trabalho, meu pai entrou pela porta e foi logo dizendo à minha mãe: Hitler é chanceler. Estava muito abatido, pois pressentia o significado disso. Algum tempo depois, tivemos uma experiência pessoal. Morávamos em Colônia e num domingo quisemos fazer um passeio nas montanhas. Saímos da igreja após assistir à primeira missa e estávamos esperando o bonde. Então, um homem da polícia nazista aproximou-se de meu pai e fez algum comentário. Meu pai lhe respondeu e o homem berrou com ele e quis prendê-lo. Neste momento, chegou o bonde. Meus pais e nós, os 3 filhos, embarcamos rapidamente. O condutor fechou imediatamente a porta e o bonde partiu. O homem pegou sua bicicleta e veio gritando ao nosso encalço. O condutor não se deteve nas paradas seguintes, até deixou o perseguidor para trás, sendo aplaudido pelos passageiros. Isso ainda era possível em Colônia naquele tempo. Depois cessou. Aos 10 anos de idade, o senhor saiu da casa e foi para o internato? Por quê? Uma conhecida de minha mãe tinha ouvido falar desse internato. Ela sabia que eu queria ser padre. Isso já era claro para mim. Aos 5 anos de idade, então ela falou dessa possibilidade à minha mãe. O internato era dirigido pelos missionários de Marinhaim e estavam situados em Ló, às margens do rio Meno. Morávamos no internato e frequentávamos o ginásio municipal. Ter entrado nesse internato foi para mim um grande presente, diz meus pais. Um capítulo importante em minha vida. Eu completara 10 anos. Entrei num mundo diferente. Com isso, tive muitas possibilidades e liberdades. Em casa, isso não era possível. Ambos os pais apoiavam isso sem reservas? Minha mãe apoiou plenamente. Meu pai mostrou uma certa reserva, por dizer assim, mas também concordou e pagou as despesas. O senhor enfrentou nesse internato, o senhor entrou nesse internato católico em 1936. Como se comportaram os padres em fase da nacional-socialismo? Algumas coisas lhe chamou a atenção a esse respeito? Mencionou um pequeno episódio. Após a anexação da Áustria à Alemanha, houve eleições gerais.
Alguns padres do internato e algumas irmãs que cuidavam da cozinha manifestamente votavam contra. As eleições não foram secretas. As células foram interceptadas. A noite depois da eleição, as milícias nazistas fizeram uma grande parada com tochas. Vários manifestantes aproximaram-se de nosso internato e escreveram no muro, com grandes letras: Aqui moram traidores. E nós votamos não. Apedrejaram umas dezenas de vidraças e caíram pedras também no nosso dormitório. Na manhã seguinte, 2 padres foram detidos e fomos mandados para a casa de férias. Assim, com 10 anos, o senhor praticamente abandonou o seu lar. Dispunha de modelos no internato para se orientar? Os padres que dirigiam o internato eram realmente bons. Eles nos proporcionavam toda espécie de coisas: esporte, excursões, aulas de música, apresentações teatrais. Aprendi violino, tocava na orquestra da casa e cantava no coro. Também tinha uma grande biblioteca. Não sentia saudades estando bem longe de casa? Não, pois voltava para casa nas férias. O tempo no internato era para mim um tempo muito agradável. Eu me sentia apoiado sob todos os aspectos, os padres gostavam de nós e nos incentivavam. Estávamos constantemente ocupados com alguma coisa lá não havia tédio. Quando penso quantas importâncias o senhor atribuiu à família em seu trabalho terapêutico, o qual pouco gozou do convívio de seus familiares, perguntou. Não sentia um pouquinho de tristeza? Quando penso quanta, quando penso quanta importância o senhor atribuiu à sua família, ele diz, no internato eu me sentia como uma em casa, mas em 1941 ele foi fechado. Então voltei para casa. E por 2 anos morei com os meus pais em Kassel. Eles tinham se mudado de Polônia para lá. Eu tinha 15 anos nessa ocasião. Estava, portanto, em plena puberdade. Lembro-me de que quando passei um longo tempo fora e voltei para casa, recebi os últimos tapas de meu pai, porque já não queria ser mandado. Qual foi a experiência nesse particular? Veja bem, estávamos em guerra. Na verdade, não tivemos tempo para essas coisas. Meu pai sempre me dava apoio e incentivo para que eu queria alguma coisa, por exemplo, ir aos concertos, ao teatro, não havíamos limitações. Ele trabalhava 10 a 12 horas por dia, como engenheiro numa fábrica de armamentos e voltava para casa tarde da noite. Tínhamos uma vizinhança muito interessante. Ao nosso lado morava a família Rummeling. O pai tornou-se mais tarde ministro da família, no governo de Konrad Adenauer. Disso eu me lembro bem. Éramos 6 crianças em casa e a passagem de bonde com desconto para famílias numerosas chamava Wurmling. Seu filho mais velho era meu amigo. Em sua casa, muitos jesuítas entravam e saíam constantemente. Com meus 15 ou 16 anos, eu me impressionava grandemente com o que lá se falava e discutia. Era um prazer ouvi-los. Tinha uma visão ampla e aberta para o mundo, bem diferente da visão dos nacional-socialistas. Aqueles com que tive contato ali tinham uma formação de alto nível. Eram muito espirituais e disciplinados. Irradiavam uma simpatia de que me fazia bem. Professor eu nunca quis ser. Era uma espécie de disciplina espiritual e intelectual que não tinha nada a ver com a obediência? Os jesuítas não são obedientes nesse sentido. Cada um é autônomo. Eles manifestavam uma espécie de liberdade de espírito e possibilidades de desenvolvimento que eu não conseguia encontrar em outras partes. Eu tinha um grande respeito por esses jesuítas. Cheguei a pensar em tornar-me um deles, mas uma coisa que me deteve.
muitos jesuítas precisavam tornar-se professores. Jamais desejei ser um professor. Ensinar alunos por 20 anos numa escola? Para isso não precisava ser sacerdote e ingressar numa ordem religiosa. Foi o que eu pensei, então preferi procurar os missionários de Marignane. Apesar disso, vim a tornar-me mais tarde professor na África do Sul. Assim é, aquilo que de fugimos nos alcança de repente. Portanto, seu desejo era tornar-se missionário e não professor. Não ir para a escola, mas sair para um grande mundo? Exato, algo assim. Naturalmente, eu não fazia nenhuma ideia do que significava ser missionário num país distante. Idealizei uma imagem, misturada com um certo prazer pela aventura. Desde o internato já me movia nesse campo. Desde então já fazia parte dele. Assim, depois do internato, frequentei o ginásio em Kassel e filiei-me a um pequeno grupo de movimento católico da juventude. Esse movimento estava proibido e éramos vigiados abertamente pelo Gestapo. Ao terminar a 7ª e penúltima classe do ginásio, todos fomos incorporados inicialmente na prestação de serviço e depois no exército. Bem no início da minha prestação de serviços, um dos chefes do trabalho entrou na sala. Aproximou-se de mim e me envolveu numa conversa. Era da Gestapo, mas eu ainda não sabia disso. Ele puxou uma conversa sobre Nietzsche e Hegel. É claro que aos 17 anos eu não sabia muito a respeito, mas não deixava de saber alguma coisa. Ele disse: Hegel teve uma antevisão do estado atual. Eu lhe respondi: Hegel odiava o Estado. E ele imediatamente retorquiu: Você odeia o Estado? De repente, eu tive a certeza de que eu estava sendo interrogado. Um ano depois, quando eu estava no exército estacionado na França, nossa classe recebeu pelo correio o certificado de conclusão do ginásio. O último ano nos fora abandonado porque todos estávamos servindo no exército. Entretanto, foi exigido um certificado de prestação de serviços e no meu certificado constou que eu era um elemento potencialmente nocivo ao povo. Naquela época, isso significava praticamente uma autorização de fuzilamento. Com isso, recusavam-me o diploma. Quando minha mãe soube disso, procurou o diretor da escola e interpelou energicamente. Meu filho está servindo o exército. Está arriscando a vida e vocês lhe recusam o diploma? O diretor ficou envergonhado e lhe entregou o diploma. Minha mãe lutara por mim como uma leoa. Eu já conseguira distanciar-me do nacional-socialismo, pois tinha frequentado um internato cristão. A minha família também se movia num campo onde era possível distanciar-se. Minha mãe manteve-se absolutamente imune a qualquer sedução. Somente mais tarde pude perceber que enorme feito foi para ela ter conseguido manter-me fora disso. Para isso, ela se valeu também de sua fé. Também meu pai resistiu até o fim a todas as pressões para tornar-se membro do Partido Nazista. Nesse particular, fui fortalecido por meus pais. Isso eu tenho em alta conta. Não foi uma realização pessoal minha, mas recebi essa força de minha mãe e de meu pai. Essa atitude de tornar distância do entusiasmo geral e da pressão que ele exerce. Continuo mais tarde sobre vários aspectos, inclusive na África do Sul. Isso se mostra também em minha vida atual. Mantenho minha distância e prezo pela minha liberdade. Com isso, movo-me num campo mais amplo.
Em sua concepção, movemos-nos num campo do qual não podemos escapar. Entretanto, falando de si, o Senhor diz agora que existe uma liberdade pessoal. A capacidade de distanciar-se, de não ceder à sedução, apenas relatei o fato. Outra questão é a de saber se isso pode ser atribuído a uma liberdade. Vivencio como um presente o fato de que em minha vida sempre percebi, em determinado momento, que algo acabou, que passou é uma compreensão. Então senti a força para agir. Mas isso não resulta de uma decisão baseada numa reflexão e na busca de um objetivo. Eu sigo um movimento interno. Nessas decisões essenciais não existe liberdade de escolha. Eu não podia agir de outro modo, em caso contrário, teria desistido de mim. Portanto, existem encruzilhadas, decisões. Por exemplo, quando o senhor se separou da sua ordem religiosa e se tornou terapeuta, é claro, a gente segue a própria destinação, mesmo quando isso exige coragem. O senhor afirma que todos nós somos tomados a serviço. Agora diz também que posso decidir-me a seguir o chamado ou a permanecer onde estou. Isso parece contraditório. Admito que há uma contradição. O que importa para mim é algo essencial na alma. O ponto onde sentimos a nossa essência, o cerne de nosso ser, lá nos é prescrito onde existe progresso para nós e onde não existe. Quando eu sigo esse movimento, não posso desviar-me. Nele ganho força e permaneço ligado a esse cerne íntimo. Essa é uma reflexão filosófica que não pode ser desmontada. Isso não importa. Ela produz à alma determinados efeitos. É apenas isso que me interessa. Presumo que esse núcleo essencial é imortal. Meu núcleo essencial não termina com a morte, e meu desvio dele também não. Algumas experiências com as constelações familiares sugerem essa pressuposição. Por exemplo, que os mortos atuam sobre o presente porque não completaram alguma coisa e ainda não se encontraram com a sua essência. Como o Senhor percebe essa destinação? Quando estou em sintonia, nada pode dar errado para mim nesse momento. Apodere-se de nós o movimento criativo que nos carrega. Não sou livre e não obstante. Nada mais quero. Por isso, corresponde aos mais íntimos em mim. Esse é o caminho onde ocorrem os insights decisivos. Essa não é uma dimensão mais mística. Jung diz: tornar-te quem és. Vai nessa direção, em todos os tempos falou-se dessa verdade interior. As crianças pequenas, por exemplo, estão desde o início conectadas com ela. Só mais tarde se desviam. Portanto, é possível estar conectado ao próprio núcleo essencial, apesar dos envolvimentos sistêmicos? Os envolvimentos são dissolvidos, até certo grau, pela compreensão. Não nos desprendemos do sistema quando nos livramos dele. Porém, depois de algum tempo, dou com amor um lugar em meu coração, a pessoa com quem eu estava enredado. Então já estou separado, mas ligado a essa pessoa. Não, porém, enredado, essa ligação me faz crescer. Quando fala da sua juventude, o senhor fala mais da sua mãe e menos do seu pai? Tenho percebido, cada vez com mais clareza, que o decisivo para nós começa com a mãe. Naquela época, como é natural, não percebi o que minha mãe realmente significou para mim. Só o consegui muitos anos mais tarde numa terapia. Então tomei consciência de que minha mãe sempre esteve presente. Somente então ficou claro para mim o que significa isso. Ela cozinhava, lavava, costurava, fazia tudo
sem se queixar, com toda a naturalidade. E lutou por mim. Meu pai era muito severo. Isto pesou. Às vezes, em minha infância, apenas mais tarde pude perceber como ele foi importante para mim, justamente por causa dessa severidade. Tive uma bela experiência a respeito. Contei certa vez em Berkeley a um conhecido terapeuta, Stanley Kellyman, que nesse particular eu tive uma juventude difícil. Ele olhou para mim e apenas sorriu. Depois comentou: Mas você é forte. De repente, percebi a força que me vinha de meu pai e como ele tinha sido importante para mim. Com o seu rigor, sinto-me profundamente ligado a ele. Isso foi sempre assim? Não, foi uma evolução, como eu e todos os filhos. No fundo, cresci sem passar pela juventude, a guerra. Portanto, aos 17 anos, o senhor era visto como potencialmente nocivo ao povo e foi incorporado ao exército. Como vivenciou isso? Era uma enorme limitação da sua liberdade. Penso na juventude de hoje, que depois de formar-se, organiza sua vida com viagens ao exterior, estágio, cursos superiores, ou um ano de serviço social na América do Sul. Não tive tempo algum para pensar em grandes coisas sobre a minha realização pessoal. Como hoje se diz, no fundo cresci sem juventude. Não havia isso naquele tempo. Essa fase não aconteceu comigo. Quando eu voltei da guerra, aos 20 anos, cerca da metade dos meus colegas estavam mortos. Também meu irmão não retornou da guerra. E as cidades jaziam em ruínas. Já não é possível sentir hoje o que significou. O sentimento de vida era totalmente diferente, mas dele vem também uma força especial. Nesse tempo, eu fui tomada a serviço. Não sei por que forças. Fui utilizado para alguma coisa. Em cada sistema existe uma certa pressão para completar algo inconcluso. Por exemplo, talvez o sistema pressione alguém descendente para resolver algo dos seus antepassados. O sistema compele alguém, seja numa direção que chamamos positiva, seja numa direção negativa, sem que o indivíduo possa decidir. O que é positivo e o que é negativo? Positivo é quando alguém faz algo de bom pelos outros. Simplesmente a vida ordinária. Alguém se casa, tem filhos, promove-os, eles se tornam autônomos. Isso é algo grande. Essa pessoa está sintonizada com o movimento bom, positivo. A outra pessoa, numa outra situação, talvez se torne assassina, isso se forma inevitável, sem liberdade de decisão. Ela também é tomada a serviço por uma instância superior. O senhor fala de positivo e negativo. Isso soa como uma avaliação. Isso se entende nesse contexto, pois se falou de um assassino. Digo isso apenas porque costumamos fazer. Para mim, o processo é o mesmo. Ambos são livres. Ambos não são livres. Não são livres no bem e não são livres no mal. Nessa medida, não dou preferência nenhuma, e simplesmente do jeito que é. São destinos que tocam a cada um. É o próprio sistema que compele uma pessoa a isso. Numa escala mais ampla, existem movimentos poderosos que arrebatam as pessoas e as carregam consigo ou que, como nacionalsocialismo ou comunismo, empolgam nações inteiras. Naquele tempo, o senhor sentiu isso dessa maneira? Nessa guerra, a gente estava fora de si. Fui envolvido em algo de que nem podia escapar, com permanente risco de vida. Às vezes me espanta ainda hoje como pude sair daquela situação. Há um maldito alemão escondido no trem. A fuga. Como conseguiu isso?
Eu estava com as forças armadas que combatiam na frente ocidental. Muitos companheiros ao meu lado morreram e foram gravemente feridos. Eu mesmo muitas vezes escapei da morte por um triz. Por exemplo, quando por falta de alternativa tivemos que atravessar um campo minado. Então, diante de Rauch, fui aprisionado pelos americanos e internado no acampamento em Charleroi, na Bélgica. Éramos 1.600 presos e trabalhávamos 10 horas por dia num gigantesco acampamento de suprimento das tropas americanas, por ordem do general Eisenhower. Davam-nos como castigo apenas a metade das calorias diárias necessárias ao organismo nesse serviço pesado. Descarregamos e carregamos 1 milhão de toneladas de suprimentos de víveras para forças americanas. Como não recebíamos comida suficiente, procurávamos furtar o que fazia falta. Quem era pilhado nesses furtos era severamente punido. 30 dias na prisão especial. À noite se aglomeravam 50 homens no espaço mínimo, onde não se podia sentar nem deitar. Durante o dia trabalhavam 12 horas. A ração consistia em 5 crackers pela manhã, 4 ao meio-dia e 5 à noite. Apenas isso. Quando fui apanhado pela primeira vez, me livraram desse regime depois de 5 dias, por razões de que desconheço. Nesse castigo, ninguém aguentava mais de 30 dias. A maioria desfalecia, depois de 10 ou 14 dias. Eram medidas draconianas. Certa vez, 5 companheiros tentaram escapar pulando a cerca. Foram apanhados, simplesmente colocados contra a parede e fuzilados. Mais tarde, fui de novo pilhado, furtando vísceras. Dessa vez, me puseram num barracão, sem janela, onde só recebíamos pão e água. Era inverno e não tínhamos cobertores. Quem fosse apanhado naquela época tinha que cavar um buraco. Era açoitado, depois levado ao barracão e tinha a cabeça raspada. Também tive que fazer uma cova com um soldado americano rodando em volta, mas não fui açoitado. Puseram-me no barracão, de onde me tiraram depois de 7 dias, sem me interrogarem. Também não tive a cabeça raspada. Achei isso estranho. Que explicação o senhor encontrou? Naquele tempo, eu não encontrei explicação. Mais tarde, um amigo meu que continuou no acampamento por longo tempo, depois da minha fuga, esclareceu a razão daquilo. O americano. Meu vigilante era, na realidade, um judeu alemão que naturalmente nos entendia, mas não deixávamos transparecer isso. Muitos prisioneiros o ridicularizavam, chamando de bicha ou outros nomes. Eu lhe dizia: vocês não devem dizer isso. Todos pensávamos que ele não entendia, mas ele entendia tudo e por isso me protegeu mais tarde. Quando saí do barracão sem que me raspasse os cabelos, pensei: isto é um sinal. Para mim, o cativeiro acabou. 5 dias depois eu estava em liberdade. O senhor também tentou pular a cerca? Como conseguiu fugir? Fiz com que me escondessem num trem de abastecimento que estava de partida para a Alemanha. Meus camaradas fizeram um esconderijo para mim, num vagão debaixo das caixas para que não me achassem facilmente. Os vagões estavam totalmente carregados e naturalmente ninguém iria descarregar todo o trem, pela suspeita de que estivéssemos lá o prisioneiro desaparecido. O trem ainda permaneceu um dia inteiro no acampamento. À noite, soldados americanos caminharam sobre os vagões, à minha procura. E eu os ouvia dizer: There is Frank German, mas não me encontrava. O trem levou 6 dias para chegar à Alemanha, perto de Hofburg. Abandonei o meu esconderijo, saltei do trem. Assim terminaram para mim a guerra e o cativeiro onde eu passara um ano. Situações semelhantes aconteceram outras vezes em minha vida. Deixo-me conduzir
pelo interior e tomou uma decisão porque sei. Agora é o momento de dar esse passo. Como o senhor percebeu isso? Por uma total segurança interna. Eu sei quando termino um capítulo da minha vida e não hesito em nenhum instante. Ok, então vamos ficar na página 26, né? Então, o início do livro, ele fala um pouco sobre essa história, né, da juventude dele, um pouco da infância dele, né? Ele tá participando de uma entrevista, como a maioria dos livros dele, né? O único livro que ele mesmo escreveu é um dos livros que fala Minha História, Meu Trabalho e Minha Vida, não está aqui. Esse aí é a biografia dele. A gente ainda vai, se der tudo certo, a gente vai continuar lendo outros livros, né? Então é isso, quero agradecer e vou colocar o próximo link, né? A próxima data da leitura do Clube de Livros lá no grupo. Se você ainda não está no grupo de leitura, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou o meu direct, para você entrar em contato. Gratidão, uma boa noite, fiquem bem.